noite, irmãos. Com muita alegria que nos reunimos em torno da palavra de Deus nessa noite, para podermos ouvir aquilo que Deus tem para nós, por meio da exposição da sua palavra. Nós queremos agradecer todos aqui presentes, agradecer o pastor Joab pela direção, pela equipe de louvor, coral, as crianças, as homenagens também feitas a nós pastores. Obrigado pelo carinho, pelo cuidado, pelo respeito. Que Deus continue nos dando graça para pastorearmos as ovelhas de Cristo. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em João capítulo 18. Hoje está fazendo precisamente um mês, o primeiro domingo de setembro, domingo de ceia. Nós pregamos em João 18, de 1 a 11, sobre a prisão do Senhor Jesus no Getsêmani, e hoje nós vamos dar continuidade neste mesmo capítulo 18 de João, a partir do versículo 12. Nós vamos ler até o final do capítulo, até o verso 40. Não vamos expor aqui verso por verso, porque senão a gente passaria um tempo maior, e mesmo passando esse tempo maior, eu acredito que não seria nenhum desconforto, nenhum descontentamento para a igreja em relação ao que o texto nos propõe. Mas vamos ler, a gente vai tentar resumir para sair antes da meia-noite. Amém, né? Graças a Deus, que bênção. Diz assim, 18, 12. Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietando-o, e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiram a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me inferes? Então Anás o enviou, manietado, à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Pedro, Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: És tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante cantou o galo. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: Tomai-o vós outros
e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhes disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos, novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Que o Senhor aplique essa leitura em nossos corações. Esse texto comprido, mas descreve aí de uma forma singular alguns detalhes da morte do Senhor Jesus. Nós vamos falar, irmãos, baseado, subordinado ao tema, o inocente condenado para libertar os culpados. Essa é a proposta do texto, é a proposta do próprio Deus, quando envia Cristo nesse mundo como inocente, como justo, morrendo pelos injustos. Então a gente vai ver aqui que Cristo é inocente, mas ele morre justamente pelos os culpados. E quem são esses culpados? Primeiro, eu, você, todos nós somos culpados. Nós vamos ver aqui no finalzinho, nossa conclusão vai ser mais ou menos assim: nós identificamos com Barrabás. Então guarde aí, que nós identificamos com Barrabás, culpado e condenado, porém liberto. E nós identificamos com ele também. Poucos textos na Bíblia revelam com tanta clareza a corrupção do ser humano e, ao mesmo tempo, a majestade de Deus, como todo este capítulo 18 de João. Aqui nós vemos o Filho de Deus preso, interrogado, negado, rejeitado e condenado injustamente, em todo o capítulo 18. Mas por trás de toda esta injustiça humana está o propósito eterno de Deus, cumprindo tudo para que o inocente fosse condenado, para que o culpado fosse absorvido. Este julgamento, meus irmãos, tem muito a ver com nós. O que este julgamento revela sobre Cristo e também revela sobre nós? Esse julgamento, ele revela a soberania de Deus, é claro. Nesse julgamento também revela a fraqueza humana. Vamos ver isso logo agora em seguida, na pessoa do apóstolo Pedro. Este julgamento também revela a hipocrisia da religião. Vamos ver aí os judeus, saduceus, fariseus, governadores, políticos. A gente vai ver aqui a falsidade, a hipocrisia da religião. E também esse texto revela as verdades do Evangelho. E termina justamente dando ênfase nessa doutrina da substituição, pegando aqui mais uma vez
a figura de Barrabás. Então esse texto revela muitas coisas para nós, muitas coisas maravilhosas. Primeiro, vamos começar com a fraqueza humana, na pessoa do apóstolo Pedro. A gente não vai reler os versos, mas se encontra do 15 ao 18 e depois do 25 ao 27. Pedro, aquele homem que se dizia forte, a gente vai ver aqui. A negação de Pedro, ela já era prevista, ela já era anunciada, ela não entra assim num vácuo, ela já tinha sido dita pelo Senhor. Pedro já tinha sido alertado que ele negaria o Senhor. Atitudes anteriores sinalizaram que Pedro fracassaria. Por exemplo, Pedro confiou em si mesmo, ele achava que ele era forte, ele julgou-se superior aos seus condiscípulos. Lembra que ele disse, quando Cristo disse para ele que ele o negaria? E ele disse: jamais eu farei isso, todos podem te negar, menos eu. Então Pedro já se coloca acima da possibilidade da queda, ele já se coloca acima dos seus condiscípulos, né? Então isso aqui já são sinais de fraqueza humana, se colocar acima dos outros. Naquele momento que Cristo foi para o Getsêmani, Pedro e alguns outros ficaram dormindo antes, não entrando lá com o Senhor. Nós vemos aqui nesse julgamento Pedro seguindo Jesus de longe, ele não se aproxima. Toda vez que um crente segue Cristo de longe, ele aproxima do inimigo. Isso aconteceu com o apóstolo Pedro. Aproximou-se perigosamente dos inimigos do Senhor Jesus. Pedro, também pressionado pelos adversários, não teve fibra moral para assumir os riscos do discipulado. Seguir a Cristo implica muitos riscos, e Pedro não teve esse pulso. Negou o seu Senhor diante da atendente da porta dos guardas do sumo sacerdote. Pedro foi um homem ambíguo, de fortes contradições, era um homem de altos e baixos, de bravura e de fraqueza, de avanços e recuo. Resumindo, Pedro é um retrato da fraqueza humana. Pedro é um retrato meu, Pedro é um retrato seu. Nós somos assim também. Amém? Amém. Pedro representa a fraqueza humana diante das lutas. Ele estava negando o seu nome. Tu és Pedro, tu és pedra. Ele está negando sua fé, ele está negando o seu apostolado, ele está negando o Senhor Jesus Cristo, seu Salvador. Um comentarista por nome de Carson, ele diz que João, nessa narrativa, constitui aqui um contraste dramático. Ele fala que Jesus enfrenta seus interrogadores e não nega nada. E Pedro enfrenta seus interrogadores e nega tudo. Então o Cássio, ele faz esse contraste com a interrogação de Pedro e também a interrogação do Senhor Jesus. O evangelista Mateus nos informa que essa negação de Pedro, ela foi progressiva e degradante. Por quê? Na primeira vez, Pedro nega Jesus diante de todos. Você vai encontrar isso em Mateus 26, 70. Na segunda vez, Pedro se torna um perjuro e nega Jesus com juramento. Ele nega com forte ênfase. Ele empenha a sua palavra. Ele empenha sua honra e sua fé para negar sua relação com o Filho de Deus. Na terceira vez, Pedro se torna um praguejador e nega Jesus com palavras de blasfêmia. Mateus 26, 74. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Pedro desce o último degrau da sua queda, quando começa a praguejar
e a falar impropérios, insultos, na tentativa de esquivar-se de Cristo. Então Pedro negou, e negou feio. Mais uma vez eu volto a repetir, e aqui está a figura de Pedro, do apóstolo Pedro, representando a fraqueza, a fragilidade humana. Agora, voltando para o julgamento religioso. Foi um processo, irmãos, cheio de tramas, cheio de mentiras. O processo que culminou na sentença de morte do Senhor está contaminado de gritantes erros. Nós vamos ver isso aqui. As autoridades judaicas tropeçaram nas suas próprias leis, atropelaram todas as normas do julgamento do Senhor Jesus Cristo. Tanto sua prisão no Getsêmani, como nós vimos aqui o mês passado, como o seu interrogatório diante de Anás e diante do Sinédrio, revela grandes deficiências na condução de todo esse processo. Inclusive à noite, os judeus não abriam o Sinédrio de madrugada, de noite, para fazer julgamento. E Cristo foi pego no jardim do Getsêmani e passou a noite afora em julgamento. Como eles sabiam que era ilegal julgar de madrugada, eles abriram uma sessão na sexta pela manhã para dar legalidade ao julgamento, montado na quinta à noite. Na verdade, as autoridades já haviam decidido matar Jesus antes mesmo de interrogá-lo. Se você observar, lá em Marcos 14:1 vai dizer isso. Eles diziam: vamos matá-lo, mas deixa passar a festa da Páscoa, porque vai causar tumulto. Em João capítulo 11, do verso 47 ao 53, especificamente o 51, Anás diz: vamos matar ele. Vamos matá-lo para o povo não sofrer. Por quê? Porque depois que Cristo ressuscitou Lázaro, no capítulo 11, a popularidade de Cristo cresceu. Todo mundo queria ver Jesus, queria ter contato com Cristo, porque ele ressuscita um homem de 4 dias de morto. E aí essas autoridades judaicas se sentiram ameaçados. E eles achavam que o Império Romano iria dar uma pressão nos judeus, porque tinha um homem muito popular entre eles. Então o que é que os sumos sacerdotes planejaram? Vamos matar esse homem inocente, é melhor matar ele do que termos uma confusão vinda de Roma sobre nós. Então já havia decidido. Havia planejado fazer isso depois da festa, para evitarem uma revolta popular. O veredito já estava dado, sem passar pelo sinédrio, sem passar pelo julgamento, sem ouvir testemunhas. Já tinha dado o veredito: vamos matá-lo. A sentença já está pronta. Então esse julgamento aqui, noite adentro, e uma parte pela sexta de manhã, é uma fachada. Por quê? Porque já está declarado que vamos matá-lo. E os juízes de Jesus foram Anás, Caifás. Anás era sogro de Caifás, Pilatos e Herodes Agripa. Esses 4 homens. Os adjetivos que descrevem esses homens aqui, irmãos, são gananciosos, vingativos, hipócritas, dissimulados, imorais, egoístas e ambiciosos. São os adjetivos que descrevem Anás, Caifás, Pilatos e Herodes. A família de Anás era muito rica. Tinha uma fortuna imensa. Eles eram comerciantes do templo e exploradores. Extorquiam o povo, vendendo os animais dos sacrifícios por preços exorbitantes e cobrando taxas abusivas nas transações cambiais. Rico, orgulhoso e ambicioso. Por meio dele, a casa de oração se tornara covil de ladrões. Jesus já havia virado as mesas e chicoteado eles lá no templo 2 vezes. E Anás tinha uma extrema
raiva do Senhor Jesus. Já era inimigo de Jesus, porque Cristo foi lá e condenou todo aquele comércio ilegal feito no templo, nos seus bastidores. E esses homens aqui era alguém que negociava a religião. Parecido a alguns nos dias de hoje, sabe como é que é, né? Que usa da religião, que usa da palavra para extorquir, para enriquecer, para ganhar dinheiro. Aqui está Anás. Jesus está diante da Suprema Corte dos Judeus, o Sinédrio, composto por 71 membros. Entre eles haviam saduceus, fariseus, escribas e homens respeitáveis, que eram os anciãos. O sumo sacerdote presidia o tribunal. Segundo a lei, para condenar alguém à morte, seria necessário pelo menos 2 testemunhas. Nós temos isso aí lá em Números 35, 30. E as testemunhas teriam que ser verdadeiras. Só que essas aqui eram testemunhas falsas. Não tinha coerência o testemunho delas contra o Senhor Jesus. Testemunharam falsamente, baseando-se nas palavras do próprio Senhor. A testemunha que foi contra Cristo, lá em João capítulo 2, 19, quando Cristo disse: destruí este santuário e eu levantarei em 3 dias. Eles pensaram que Jesus estava conspirando contra o templo de Jerusalém e disse que isso era uma blasfêmia. Salomão ficou 43 anos para construir o templo, e agora chega esse homem, diz que vai destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Isso é uma blasfêmia. Só que o próprio João, ele dá a interpretação do que Cristo quis dizer. Cristo diz: o santuário ao qual ele se referia era o seu próprio corpo. João 2, 21. Então, não é uma testemunha verdadeira. Diante das falsas acusações, Jesus guardou silêncio e não se defendeu, cumprindo assim a profecia de Isaías 53, 7. Como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Marcos vai dizer que Cristo sofreu muitos insultos no julgamento. Havia pouca consideração para um réu condenado. E imediatamente depois da sentença condenatória, os servidores dos sacerdotes começaram a esbofetear o Senhor, cuspindo nele, escarnecendo dele e iniciando assim o cumprimento dos desprezos e dos sofrimentos físicos que ele havia de sofrer. E aqui nos lembra algumas passagens do Velho Testamento que já falava os sofrimentos físicos que o Senhor Jesus Cristo passaria. Isaías 50, verso 6, o profeta diz: oferecei as costas aos que me feriam e as faces, aos que me arrancavam os cabelos, não escondi o rosto aos que me esbofeteavam e cuspiam. Isso aqui cumpre literalmente no Senhor Jesus. Ainda em Isaías 52, 14, Isaías disse: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que outros filhos dos homens. Ninguém ficou tão desfigurado quanto o Senhor Jesus. E Isaías 53, 10, parte A, diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. É muito sofrimento. O verbo moê-lo, de Isaías 53, 10, descreve trituração, esmagamento como o grão que é moído para produzir pão. Jesus foi triturado, Jesus foi esmagado. Deus se agradou em moê-lo, não no sentido de prazer, de ver o seu filho gemendo e sofrendo,
mas Deus se agradou no sentido da aprovação do seu sacrifício substitutivo em nosso lugar. Deus olhou para o sacrifício de seu filho e se agradou porque ele cumpriu toda a exigência que Deus estabeleceu desde o Éden para salvar o perdido pecador. Não no sofrimento em si, mas na obra perfeita e expiatória e substitutiva em nosso lugar. O Sinédrio judaico não tinha poder legal para aplicar pena de morte. Quem tinha era Roma. A única pena de morte que o Sinédrio judaico tinha poder era apedrejamento. Mas crucificação não era o Sinédrio. Quem aplicava a pena de crucificação era Roma. Não podia reunir-se à noite, como eu já havia dito, para interrogar uma pessoa, nem mesmo para ouvir testemunhas contra ela, mas Jesus foi preso, interrogado e sentenciado à morte por blasfêmia na mesma noite da sua prisão, ou seja, na quinta-feira à noite. Por isso que o Sinédrio voltou a reunir-se na manhã de sexta-feira para dar validade à reunião ilegal na noite anterior. No tribunal judaico, Jesus é condenado por um erro teológico. Eles falam um erro de blasfêmia, porque ele disse que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias, ele disse que é o Filho de Deus, ele disse que perdoa pecados. Então o erro lá no Sinédrio é erro teológico. Já o erro lá no pretório romano é um erro político, é sedição, é um arruaceiro, é um revolucionário. Então eles vão por esse caminho aí. Então eles acusam Jesus, irmãos, contra 2 crimes, um delito contra Deus e um delito contra César. Só que Cristo não deve nenhum desses aqui. Cristo não é nem contra Deus e nem tampouco contra César. Mas a interrogação é dada dessa forma. Então, depois de ser julgado no tribunal religioso, foi levado ao pretório romano para ser julgado no tribunal político. E o termo pretório aqui é justamente o lugar do general, né? O quartel-general de Pilatos. É o quartel militar. É a casa de julgamento. Levou Cristo para esse lugar, para o pretório. E Pilatos recebe as acusações dos judeus contra Jesus. E aí a gente vê a hipocrisia dos acusadores. Se você observar aí o verso 28, vai dizer assim: depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, na sexta-feira. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, porque era Páscoa. Olha que hipocrisia. Os judeus, esse povo do Sinédrio, passa a noite toda julgando Cristo de forma falsa. Chega na sexta de manhã, vamos levar para o pretório. Só que o pretório é romano. Não vamos entrar não, porque lá é impuro. E hoje é Páscoa, vamos ceiar. É muita hipocrisia, irmãos. É muita falta de caráter. Um tribunal que se diz religioso, está aqui para julgar as causas espirituais. Pilatos quer saber qual é o tipo de acusação. O verso 29, então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Cadê a acusação? Cadê o crime? Pilatos estava convencido que a motivação desse povo era inveja. Porque Cristo estava, irmãos, fazendo e acontecendo, abençoando, tendo popularidade. E a inveja cresceu. Por isso, sai do pretório para falar com os acusadores e pergunta-lhes: que acusação trazeis contra este homem? E o verso 30, os acusadores responderam: se este não fosse malfeitor,
não te entregaríamos. Mas isso não é uma resposta. Malfeitor, o que é malfeitor? Alguém que faz o mal. Alguém que pratica o mal. E eu pergunto, qual foi o mal que Jesus fez? Vou citar alguns aqui, só 6. Curou os enfermos, purificou os leprosos, alimentou os famintos, libertou os cativos, ressuscitou os mortos, proclamou a verdade e andou por toda parte fazendo bem. Mas é entregue como malfeitor. Não fez mal nenhum, só pregou o bem. Aí Pilatos agora está consciente que Cristo é inocente e transfere a responsabilidade. O verso 31 fala: replicou-lhe, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Só que eles sabiam que eles não podiam julgar pena de crucificação. Olha como que eles responderam: a nós não nos é lícito matar ninguém. Os judeus queriam a sentença lavrada das mãos de Pilatos. Na soberania de Deus, Cristo teria que morrer morte de crucificação. Na sentença judaica, não teria crucificação. E os judeus, eles entendem que eles não podem crucificar, e eles queriam crucificar. Então depende do veredito vindo de Roma. Eles reconhecem que não podem condenar Jesus à pena de morte, morte de cruz. Sabendo que Jesus não era réu de morte, Pilatos o devolve aos judeus, recomendando que eles o julgassem conforme a sua lei. E a pena capital aplicada pelos judeus era o apedrejamento e nunca a crucificação. Obviamente, os judeus não poderiam executar Jesus, pois para se cumprirem as Escrituras, Jesus teria que morrer de crucificação. E só os romanos poderiam aplicar essa pena. Por isso eles responderam: não nos é permitido executar ninguém. Pilatos é confrontado acerca do Senhor Jesus. Ele é confrontado acerca da realeza de Cristo, da divindade de Cristo, do reino espiritual de Cristo. Cristo fala que o seu reino é daqui. Ele disse a Pilatos isso, né? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Verso 36. O reino de Cristo, meus irmãos, é o único que jamais será destruído. O reino de Cristo é eterno. Todos os reinos do mundo vão passar. Os grandes impérios caíram. As grandes potências mundiais entraram em colapso. Mas o reino de Cristo subsiste para sempre. Por isso que ele disse para Pilatos: meu reino não é daqui. Ninguém pode tomar o reino de Cristo por assalto. Ninguém pode destruí-lo por conspiração, como eles queriam fazer. Ele não pode ser derrotado por armas, bombas, nem tampouco por terrorista. E quem não fizer parte desse reino, como diz a Bíblia, perecerá eternamente. Eu que aproveito e faço uma aplicação. Se você não nascer de novo, você não pode fazer parte desse reino de Cristo, desse reino poderoso. É interessante que Pilatos está convencido da inocência do Senhor Jesus. Percebeu a intenção maldosa dos sacerdotes? Sabia que as acusações contra o Senhor eram meramente para proteger a instituição religiosa judaica e não o trono de César. O que faltou em Pilatos, irmãos, foi coragem para sustentar aquilo que ele acreditava. Eu não sei como, mas Deus visitou tua esposa de noite, em sonho, em visão. A Bíblia nem fala se essa mulher era crente,
mas diz que ela teve um sonho e disse para Pilatos: não se envolva com esse justo. Pilatos tinha plena convicção que Cristo era inocente, por isso poderia libertá-lo como um imperador romano. Ele, como alguém, como uma autoridade que pode dar sentença ou não, sabendo da inocência de Cristo, poderia libertá-lo, sim, se ele quisesse. Mas ele queria agradar o povo, com medo de um motim dos judeus. Agiu contra a lei romana. O açoite romano era algo horrível. João não descreve muito não, mas Marcos, Mateus e Lucas falam muito a respeito dos açoites romanos. O réu era atado, amarrado e dobrado de tal maneira que suas costas ficavam expostas. O chicote era uma larga tira de couro com pedaços de ferros e ossos nas pontas. Por esses açoites, a vítima tinha seu corpo rasgado, às vezes até olhos arrancados. O F.F. Bruce diz que esses açoites calma aí que pulou aqui, diz que esses açoites transformavam o corpo das suas vítimas em uma massa sangrenta. A carne dilacerada, o pessoal amarrado, meio que encurvado, e o sangue na carne virava uma massa, segundo aqui o F.F. Bruce. Alguns morriam durante os próprios açoites, outros ficavam loucos, e poucos não desmaiavam com esses açoites brutais dos soldados romanos. Então, a flagelação romana era muito bárbara. E Cristo passou por isso aqui. Esse suplício, a aflição de Jesus, nos ajuda, irmãos, a entender Isaías 53:5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É muito mais do que descreve aqui a palavra de Deus. Pilatos, entendendo que Cristo era inocente, tenta fazer a coisa certa, mas pelo meio errado. Eu vou soltar, mas a multidão tem liberdade para escolher. O problema de Pilatos é que ele é um político. Ele não quer ficar contra as pessoas. Ele quer ficar a favor da multidão. Ele propôs até anistiar um prisioneiro criminoso. Vamos soltar um criminoso. Mas eu espero que a multidão escolha Jesus para ser solto. E aí, meus irmãos, a multidão escolheu um guerrilheiro. A multidão escolheu um homicida. A multidão escolheu um tumultuador chamado Barrabás. A escolha da multidão por Barrabás sempre revela as escolhas do ser humano sem Deus. Pilatos usa um gesto simbólico judeu, ainda que ele não era romano, mas ele entendia de um gesto simbólico dos judeus que lavava as mãos. Lá em Deuteronômio 21, 6 e 7, descreve que quando alguém acha um morto e não acha o culpado, alguém lava as mãos e diz bem assim: esse crime não é meu e meus olhos também não viram. Pilatos sabia desse simbolismo. E ele pede água para poder lavar as suas mãos. Lavar as mãos significava absorver-se da responsabilidade por um ato injusto. Pilatos quer sair de boa. Queria preservar sua imagem política, mostrando neutralidade. Mas não tem neutralidade diante do Senhor Jesus. Não tem.
Ele sabia da inocência, mas preferiu agradar os homens do que fazer justiça. Não é possível lavar as mãos do pecado com gestos externos. Não se lava pecados, não se inocenta de culpa, lavando as mãos nas águas. Alguém diz, nem toda água do oceano poderia lavar as mãos de Pilatos. Por quê? Porque o pecado está no coração, o pecado está na consciência. As mãos dele estão sujas. A tradição diz que Pilatos passou a vida toda com a paranoia de sempre lavar as mãos. Tinha uma culpa na consciência dele. Ele sabia que Jesus era inocente. Ficou com aquele problema terrível. A verdadeira purificação do pecado, irmãos, vem do sangue de Cristo. E não simplesmente lavar as mãos. As mãos de Pilatos ficaram até limpas, mas seu coração ficou manchado pelo pecado de permitir a crucificação do seu Jesus. É claro que nós entendemos que tem um propósito soberano de Deus por trás. Mas aqui estamos falando do lado humano. Ele não pode tirar a culpa humana. E Pilatos foi culpado com certeza. E eu quero encerrar agora com a grande substituição. O povo prefere Barrabás, verso 40, um homicida. Aqui está o evangelho em ação, meus irmãos. O inocente é condenado, o culpado é libertado. Este é o coração da expiação substitutiva. Isaías 53:5 diz, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. 2 Coríntios 5:21, Paulo diz, aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós. 1 Pedro 3:18, Cristo padeceu o justo pelos injustos. Nós somos os Barrabás espirituais, culpados, mas libertos por Cristo. Cristo tomou o nosso lugar. Isso aqui exige uma gratidão, exige santificação, exige submissão nossa. Aqui é o nosso retrato. Nós fomos substituídos por Cristo. Aquela cruz era para mim, aquela cruz era para você. Como eu já disse, nós somos Barrabás espirituais porque pecamos contra Deus. E como nós vimos hoje pela manhã, um pecado só é capaz de nos condenar a uma eternidade no inferno. Agora imagina inúmeros pecados, mas Deus nos substituiu em Cristo Jesus. E o capítulo 18 termina em silêncio pesado. Barrabás livre, Jesus entregue. E aí o capítulo 19 vai seguindo para entrar na cruz, onde a maior injustiça humana se torna o maior ato de amor divino para perdoar os nossos pecados e nos alcançar como nos alcançou. Então, glória a Deus por isso. Barrabás foi solto. Isso aponta para a nossa redenção. Nós fomos libertos, nós somos livres dos nossos pecados em Cristo Jesus. Amém? Que Deus ricamente nos abençoe e que possamos nos alegrar mais e mais no Senhor e na sua obra que Ele fez por nós. Nós vamos orar e depois eu vou passar para o pastor Pereira, que vai celebrar a ceia do Senhor nessa noite. Vamos nos colocar diante de Deus em oração. Amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque reconhecemos o Teu amor, a Tua grandeza, a Tua misericórdia, a Tua justiça. E também reconhecemos, ó Deus, a nossa pecaminosidade. Reconhecemos o quão difíceis nós somos, mas estamos, ó Deus, felizes, alegres, contentes, porque fomos alcançados por Cristo
regenerados, salvos e libertos dos nossos pecados. Continue nos dando essa consciência que somos, ó Deus, pecadores redimidos pelo Teu sangue. Continue nos dando essa visão maravilhosa das grandezas da morte expiatória do Senhor Jesus. Abençoe esse momento especial, esse momento solene, onde nós estaremos, ó Deus, rememorando todo aquele sofrimento, todo aquele esmagamento, como nós vimos aqui nessa noite, aquele não só o sofrimento físico, mas também o sofrimento espiritual, onde Cristo enfrenta Deus irado, julgando e punindo o pecado nele mesmo, no seu Filho. Abençoe o pastor Pereira nesse momento, na celebração da ceia do Senhor, como também os nossos diáconos. Em nome de Cristo, oramos agradecidos. Amém. Pastor Pereira, por favor.